viver o novo de Deus, você vai ter que abrir mão do velho. Para você entrar na novidade que Deus tem para a sua vida, você vai ter que romper com o que está te prendendo e paralisando. Tem gente que quer viver o novo, mas fica segurando o velho. Não, eu vou segurar aqui porque eu prefiro ter uma segurança do que eu me lançar em algo. Mas hoje Deus vai te arrancar desse barco e vai te colocar para andar sobre as águas. Hoje Deus vai fazer igual a águia faz com o filhote. Quando vê que a asa está pronta, ela empurra com o bico. E aí, pastor Samuel, como é que eu vou voar? No caminho você descobre. Eu gosto de brincar dizendo que se Deus fosse nos comparar a um super-herói, Deus não nos compararia aos Power Rangers. Eu não sei se alguém aqui tem mais de 30 e assistiu os Power Rangers. Eu tenho 36, né? Mas os Power Rangers eram um super-herói que eles falavam, é hora de mofar, e eles se transformavam rápido. E o crente não é Power Ranger, porque as mudanças na nossa vida, as transformações na nossa vida, não são em um clique, é em uma jornada. Então, se Deus fosse nos comparar a um super-herói, nós seríamos o homem de fé, que quando aparece o perigo, ele aperta o botão, sai andando, e enquanto ele vai andando, a armadura vai chegando. E assim eu declaro sobre a sua vida: se você não está pronto para romper, você vai sem estar pronto mesmo, e é o Senhor quem vai te preparar no meio do caminho, é o Senhor quem vai trazer a armadura que você precisa, porque não é sobre a sua capacidade, é sobre a promessa de Deus que está sobre você. Já comecei a pregar porque o relógio está voando. Inclusive, se faltar algum ponto da palavra, fica para o de meio-dia. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo de número 1. Livro de Josué, capítulo de número 1. Hoje a palavra que o Senhor me deu para ministrar e para profetizar sobre a vida de vocês é uma palavra intitulada Vivendo o Inédito. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: se prepare, porque ainda esse ano você vai viver o que o olho não viu, o que o teu ouvido não ouviu, e ainda nem subiu ao teu coração. É o que Deus tem preparado para você ainda esse ano. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero falar sobre o inédito de Deus sobre as nossas vidas. E para isso, eu quero ler com vocês uma palavra muito poderosa. Na verdade, é um momento bíblico, que é um dos momentos mais dramáticos da palavra de Deus, porque fala sobre um tempo de transição. E toda transição é delicada, toda transição é perigosa. E é por isso que eu e você precisamos entender que quando chega um tempo de transicionar em nossa vida, nós precisamos ter fé, coragem e nos posicionar para isso. A Bíblia fala, como nós vamos acompanhar aqui nessa leitura, que Moisés havia morrido. Tem que respeitar a arte que já colocaram aqui, viu? Palmas para o Guga, que é o meu amigo da arte aqui da igreja, que eu pedi para ele colocar Josué atravessando o Rio Jordão, e parece que deu certo, já pelos lados eu vi. E a palavra de Deus fala que quando Moisés estava conduzindo o povo, de uma maneira inesperada, que o povo não esperava, Moisés morre. E quando Moisés morre, a promessa de Deus permanece viva. E Deus precisa levantar um novo homem para assumir o cargo de ninguém mais, ninguém menos do que Moisés. E aí quando Deus vai comissionar Josué, quando Deus vai avisar para Josué, né? Ele era esse guerreiro bem aqui, ó, bonito, parecido comigo de costas. E quando Deus vai comissionar Josué, as primeiras palavras que Deus diz são essas que estão no capítulo 1. Inclusive já fica a dica para você que é novo convertido, para você que é um crente recente: quando você estiver desanimado, leia Josué número 1. Josué capítulo 1. Todo dia que você estiver desanimado, não acorde e vá para o Instagram perder sua energia, não. Acorde e vá para Josué capítulo 1. Toma posse desse encorajamento de Deus, porque o capítulo poderoso, que eu não vou nem ler todo para poder eu aproveitar melhor o tempo, mas eu quero ler somente os 2 primeiros versículos. Na verdade, os primeiros 3 versículos, que diz assim: Josué capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz: E depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está... Fale mais alto: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés,
todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, queridos, quando eu leio essa palavra e quando eu trago essa palavra para aplicação daquilo que o Senhor ministrou no meu coração para profetizar sobre a vida de vocês, eu preciso que você entenda um pouco um contexto, porque a Bíblia fala que o povo havia sido liberto da escravidão do Egito após um clamor de mais de 400 anos. Deus então levanta Moisés, que é o libertador, sobre quem o pastor Lio até já o citou. Moisés tem uma história de vida poderosa, é tanto que se eu, Samuel, pudesse conhecer dois personagens do Antigo Testamento, sem dúvida nenhuma, as duas pessoas que eu queria no meu GC eram Moisés e Davi, porque eram os dois caras mais apaixonados pela presença de Deus. Moisés era tão poderoso em Deus, que a Bíblia fala que não houve e jamais se levantou, mesmo depois tendo nascido Elias, mesmo depois de Deus tendo levantado Eliseu, mas a Bíblia fala que nunca mais se levantou um profeta do nível de Moisés. Tão poderoso Moisés era em Deus. Gente, a Bíblia fala que Moisés via Deus face a face. Você tem noção do nível? Esse é o nível de intimidade que Deus está levando gente aqui hoje. É tanto que quando o ministério F-Hope estava ministrando, quem pode aplaudir ao Senhor por esse ministério maravilhoso de louvor? Eu achei poderoso quando a Emiliane, né, a esposa do meu amigo pastor Vinícius, ela ministrando falou: não seja um espectador desse culto. Você precisa se posicionar. Você não está aqui nessa igreja para viver um momento de entretenimento de 1h30. Eu não estou subindo aqui para fazer uma palestra. A banda não estava cantando para te entreter. Eu não estou aqui para fazer uma palestra. Nós viemos a esse lugar para dar culto a quem merece um culto de louvor e adoração, e o nome dele é Jesus Cristo. Então nós precisamos ser essa pessoa. Moisés era um tipo de homem que a Bíblia fala que quando Deus ia se revelar para ele, meu amigo, era uma cena de filme. A Bíblia fala que quando Deus chamava Moisés para subir para o monte, antes de Moisés subir, quando a presença de Deus começava a descer no monte, começava raio, relâmpago, era uma confusão, era um fenômeno climático que acontecia quando Deus descia no monte para esperar Moisés subir. É tanto que a Bíblia fala que a multidão dos hebreus, eles se afastavam com medo, e enquanto a multidão se afastava com medo, Moisés se apressava para subir. Eu declaro que esse ano é o ano que você vai romper na sua intimidade com Deus. Você vai parar de ter medo da presença de Deus e você vai mergulhar na glória dele. Esse ano você não vai esperar o seu marido se posicionar, não. Você vai se posicionar primeiro. Esse ano você não vai esperar a tua esposa ser a esposa mais perfeita, não. Vida espiritual é responsabilidade sua. Eu estou fraco espiritualmente por conta da minha igreja. A igreja não é responsável pela sua vida espiritual. E ainda digo mais: igreja não é nem lugar para você se encher do Espírito Santo. O lugar para você se encher do Espírito Santo é o seu quarto na sua casa. Igreja é lugar de você transbordar da glória de Deus. Então Moisés era esse homem. Deus fez promessa para ele. A Bíblia fala que através do ministério dele, um festival de milagres aconteceu. Caiu saraiva do céu. As 10 pragas do Egito vieram contra Faraó. E então Deus conseguiu libertar o povo. E a Bíblia fala que Moisés caminhou com aquele povo por 40 anos. Até que o caminho do deserto, que não foi um caminho fácil, acaba chegando a um ápice, quando a Bíblia fala que Deus decide guardar Moisés. Eu não vou nem entrar no mérito para explicar, porque eu não tenho, I don't have time today. Mas eu preciso gastar o pouco inglês que eu sei. Então eu não tenho tanto tempo para explicar, mas a Bíblia fala que Deus decidiu guardar Moisés, e de repente Moisés morre. Quando sai a notícia que Moisés tinha morrido, a palavra de Deus fala, é claro, que houve grande comoção entre o povo. E você imagina o desespero. Meu Deus, o cara que estava guiando a gente, o cara que ouvia Deus, que via Deus face a face, morreu. E agora? Nós vamos morrer nesse deserto? Mas aí a Bíblia fala que Deus vai lá e levanta Josué para poder ocupar o lugar de Moisés e para poder tomar posse da terra prometida. E Deus fala: Josué, agora é contigo. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: agora é contigo. Olha para a pessoa do outro lado e fala assim: agora é contigo. E isso é a primeira coisa que eu preciso te ensinar, que foi a primeira coisa que Deus falou para Moisés para ele viver o inédito.
para ele tomar posse da terra prometida. Deus não chegou dando bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz, a paz do Senhor. Deus chegou para Moisés e a primeira coisa que Deus falou para Moisés foi: Moisés está morto. Aí talvez você olhe e fale: meu Deus, nesse dia Deus acordou mal-humorado, porque Deus já chega para a pessoa e já chega dando uma notícia dessa, que na verdade, igreja, preste atenção aqui, quem está prestando atenção diga amém. Hoje eu vou saber qual é o povo mais animado dos 3 cultos, viu? Por esse glória aí, eu já sei que o de 9 não é. Quem trouxe a boca, diga glória a Deus. Deus chegou, mas também não glorifique muito não, que se eu me empolgar eu atraso o culto. Fiquem comedidos. A Bíblia fala que quando Deus chega para Moisés, Deus já chega com esse decreto. Para Josué, perdão. Josué, Moisés está morto. Eu quero que você fale comigo: Moisés morreu. Diga mais uma vez: Moisés morreu. E por que que a Bíblia fala que Deus precisa chegar para Josué, já não dando uma notícia para ele? Porque Josué já sabia que Moisés tinha morrido. Não teve nem velório, porque o corpo foi Deus que enterrou. O nível de Moisés com Deus era tão grande que Deus não deixou nem ter velório. Foi Deus que enterrou o corpo do seu servo. O povo estava lá lamentando que Moisés sumiu e morreu. E a Bíblia fala que quando Deus chega para falar com Josué, Deus não fala de maneira agradável, Deus fala de maneira firme. Deus fala: Josué, é o seguinte, eu já dei uns dias aí para você chorar, eu já dei um tempo para você viver o luto, mas meu amiguinho, é o seguinte, acabou. Agora Moisés está morto. E o que é que eu aprendo, o que é que eu aplico na minha vida e você vai aplicar na sua vida hoje? Deus está perguntando para você: o que é que já morreu na sua vida e você precisa deixar? Deus te trouxe aqui essa manhã para te dizer: tem gente que não está rompendo para um novo nível, tem gente que ainda não está entrando no novo de Deus, porque ainda está chorando em cima de defunto. Deus te trouxe esse lugar para te dizer: ei, eu não trabalho com o que passou, eu trabalho com o que ficou. Eu trabalho com o que restou nas suas mãos. Deus te trouxe esse lugar para te dizer: eu não sei quantas vezes a sua empresa quebrou, dessa vez não vai quebrar, porque chegou o tempo da promessa. Eu não sei quanto tempo você se afastou de Deus, mas agora você não se afasta mais, e a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Para de ficar preso em coisas que já morreram, que já passaram. Eu e você precisamos entender isso. Sabe, gente, nós estamos em 2024 e tem moça que ainda está chorando por um rapaz que ela terminou em 2010. O homem já está casado com 2 filhos gêmeos. E a menina vez por outra vai ver o Instagram dele: ah, se fosse comigo. Está repreendido, corta esse laço de alma. Eu declaro que você não vai ficar preso a relacionamentos quebrados, a histórias antigas, a traumas do passado. Deus vai te fazer romper. E ainda que você não tivesse conseguido, Deus me trouxe lá de São Paulo hoje para te empurrar para o novo tempo que Ele tem para a sua vida. Moisés morreu. Chega. Olha para a pessoa do seu lado de novo, balança ela e fala: Moisés morreu. Fala assim: aceite. Aceite que Moisés morreu. Aleluia. Sabe, queridos, a Bíblia fala que a viúva só tinha um pouquinho de azeite. Foi o suficiente para Deus multiplicar. Em Atos capítulo 27, a Bíblia fala que Paulo sofreu um naufrágio. E quando ele estava lá se afogando, passou um pedaço de madeira por ele. E em Atos capítulo 27, a Bíblia fala que Paulo se agarra com um toco de madeira que tinha sobrado do navio. E agarrado com um toco de madeira, ele chega à ilha de Malta e sobrevive. E o que é que eu e você precisamos entender hoje? Para de lamentar o que passou, se agarra ao que ficou. Samuel, eu perdi pessoas muito importantes na minha vida. Vai com Deus. Ah, mas eram pessoas que eu amava muito, mas talvez elas não te amavam tanto. Sabe, tem relacionamento que acaba na nossa vida porque Deus ouve coisas que você não ouve, porque Deus sabe coisas que você não sabe. E eu quero declarar sobre a sua vida que antes de Deus te honrar, Deus vai fazer uma limpeza na sua vida. Tem gente, e eu amo que nessa parte o povo já começa a olhar para a pessoa do lado e fala assim: ó, o beiço da confirmação. Tá vendo? Eu te falei essa semana isso. Esse casal aqui na frente eu já vi assim, ó, confirmando, não é não, irmão? E é isso.
Aí tem gente que fala: pastor Samuel, eu estou vindo para o culto Hope, eu estou vindo para o culto Fé, eu estou orando e parece que a minha vida bagunçou. Foi mais. Palavra de Deus sobre a sua vida: o mestre de obras, antes de começar a construir, primeiro ele tira o entulho. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa Deus limpar. Deixa tudo que for Moisés morrer, porque é um novo tempo para a sua vida. Eu não estou falando mal de Moisés não. Moisés, nós vamos ser amigos no céu, pelo amor de Deus, eu estou só aplicando. Mas o que Deus traz para mim, para a sua vida hoje, para a gente entender, é isso. Tem coisas que passaram, sabe? Tem pessoas que têm tanto problema emocional, tem tanta cadeia, tanta ferida, crise de rejeição, complexo de inferioridade. E eu não vim aqui para tocar na tua ferida e subestimar a sua dor, não. Eu não subestimo a sua dor. Eu imagino quanto doeu. Mas Deus me trouxe esse lugar para te dizer: já está na hora de passar isso. Tem gente, irmãos, que ama tanto a sua dor, que fez da sua dor ídolos. Tem gente que quando senta, em vez de falar do que Deus tem feito, vai falar das dores. Não, é porque quando eu era criança eu passei por isso. Minha irmã, tudo bem, o teu testemunho é o teu testemunho, mas eu quero declarar sobre a sua vida essa manhã, que você vai parar de contar derrota e vai começar a contar testemunho de vitória. Chega! Chega! Moisés morreu, e eu e você precisamos superar, sabe? Para a gente viver o inédito de Deus, a gente precisa romper. Não tem como ficar preso num limbo entre o passado e o futuro. O futuro só se abre quando o passado é abandonado. Eu amo uma frase do meu pastor André Fernandes, que ele diz, até esqueci agora o que é que ele diz, mas é assim a frase. Ah, lembrei! Quando o Covid, gente, eu sou esquecido. Escute, o meu Covid foi forte, foi 16 dias. Até hoje eu tenho uns lapsos, mas escute. Vai que eu esqueço de novo, conversando com vocês. Deixa eu falar logo antes que eu esqueça. O pastor André Fernandes tem uma frase que ele diz que o preço que você paga pelo novo é a bagagem do velho. Você está aqui diante do portal de Deus para o novo. E é claro que o novo de Deus, meu irmão, Deus até sinaliza: eis que eu vou te fazer crescer. Eis que chegou um tempo para o teu ministério. Eis que toda a tua família ao redor da tua mesa se prostrarão diante de mim. Eis que chegou um novo tempo para a tua vida. Deus sinaliza. Só que Deus não mostra detalhes, porque se Deus mostrar detalhes, até a gente atrapalha. Vocês lembram de Sara, né? Até hoje está lá confusão, comendo de esmola no Oriente Médio, porque uma mulher atribulada, a irmã Sara, não soube esperar o filho da promessa nascer. Aí a H vai lá e tem um filho que não estava nos planos. E como Deus é misericordioso, Deus fez do menino um inocente que não pediu para nascer, um povo forte. E dali descenderam os inimigos de Israel. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para de contar as tuas dores. Chega. Tem uma frase que eu amo, essa que você quiser, você pode até anotar. Essa é aquelas frases de postar nos stories amanhã de manhã, começar já filosofando a segunda-feira. Tem uma frase que eu amo, que não é nem da Bíblia não, é uma frase de um médico, de um famoso médico, que agora eu esqueci o nome dele também. Você procura no Google se quiser saber, que eu não sou obrigado a saber o nome de todo mundo. Mas a frase diz assim: antes de curar alguém, pergunte se ela está disposta a deixar o que faz ela adoecer. Porque Deus não cura ninguém enquanto ela não está disposta a deixar o que te adoece. Sabe aquela pessoa que fala: Deus me cura, me cura, me cura. Deus vai lá e manda o bálsamo. Na semana seguinte ela corre atrás da ferida de novo. Tem gente que idolatra tanto as suas feridas e dores, que se for curado até morre, porque perde a justificativa que tem. Perde a justificativa que tem para falar que não dá certo, que a vida é um fracasso, que a vida não rompe. Não, é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe, é culpa do trauma. E Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: acabou essa conversa. Hoje, que dia é hoje? 14, 21. Que legal, vocês estão mais desinformados que eu, né? 21 de abril de 2024. Anote essa data. Hoje algo está rompendo no reino espiritual.
Hoje algo está se movendo, um portal está abrindo e você está entrando pelo poder da palavra de Deus. Você veio se expor essa palavra profética e eu vim a esse lugar profetizar sobre a sua vida para dizer: Moisés morreu, mas você está vivo e a promessa de Deus permanece de pé. A promessa de Deus permanece de pé para a sua vida. Então pare de ser vítima do seu passado. Entenda que coisas precisam morrer para você seguir. Depois que Deus falou: Moisés está morto, aí no mesmo versículo Deus fala para Josué: agora levante-se, e tu e todo esse povo entra na terra que eu vou dar. São 3 comandos em 2 versículos. O primeiro comando que Deus dá é: Moisés está morto, chega de ficar se baseando. Eu sei que Moisés foi uma referência para você. Eu sei que Moisés foi um cara que eu usei muito. Só que a missão de Moisés acabou no deserto. Moisés trouxe o povo do Egito para o deserto. Você, Josué, vai levar o povo do deserto para dentro da terra prometida. A história continua, o chamado continua. E quando eu falo sobre isso, eu falo conhecimento de causa. Porque para quem não sabe, eu sou gêmeo. Eu nasci xerocado. É o novo xerox. O pessoal não sabe nem o que é isso. Clonado, pronto. Eu nasci clonado. Eu tenho um irmão gêmeo, que inclusive ele já pregou aqui há alguns anos atrás. Ele tem a mesma cor dos olhos, a mesma cor do cabelo. A única diferença é que eu sou 3 centímetros mais alto e 10 quilos mais magro, para a glória de Deus. Mas ele é uma bênção, meu irmão. E quando eu e meu irmão fomos nascer, a minha mãe já tinha 41 anos de idade, 41 para 42. A pressão dela batia 20/10 durante todo o pré-natal, caracterizando um quadro médico chamado de pré-eclâmpsia. E para piorar a situação, quando a minha mãe fez um exame, ela descobriu que ela não estava grávida de 1, ela estava grávida de 2. De modo que o médico que estava acompanhando o pré-natal disse: essa mulher tem uma gravidez de risco altíssimo. É triplamente grave a gravidez dela. É tanto, irmãos, que resumindo esse testemunho, mas que eu senti vontade de contar, que sempre que eu vou pregar a primeira vez ou depois de muito tempo na igreja, eu gosto de contar para quem não conhece. Pra você ter uma ideia, o médico que ia fazer o parto da minha mãe sumiu no dia do parto. Minha mãe está lá internada e o médico sumiu. E o dono da clínica teve que aparecer de última hora para fazer o parto da minha mãe, para eu e meu irmão nascermos. 20 anos depois eu fui atrás desse médico. E quando eu fui atrás desse médico, eu já tinha me convertido aos 15 anos. Eu estava agora com 20. Eu já era pregador da Assembleia de Deus, por isso que eu falo gritando até hoje. E aí eu fui gravar um DVD, é o novo, gravar DVD, várias câmeras, eu de terno, gravata. Não procure na internet, que não vale a pena você ver. Prefiro essa versão de hoje, Lagoinha Worship. Com todo respeito, eu amo meus irmãos da Assembleia. Até hoje eu sou pentecostal. Eu sou Lagoinha, enfim, pentecostal com worship. Mas enfim, quando eu fui gravar meu DVD numa Assembleia de Deus de Fortaleza, eu falei para minha mãe: mãe, eu vou ligar para esse médico para saber se ele está vivo. Porque se ele estiver vivo, imagina eu honrar ele na frente de todo mundo. Só que, gente, há 20 anos atrás no Ceará, a idolatria era tão forte que existia uma guerra entre católico e evangélico. Hoje em dia, graças a Deus, está bem melhor. Hoje em dia a gente se dá bem, até porque o céu não é de uma religião, o céu é daqueles que creem em Jesus. Do mesmo jeito que tem católico que pratica idolatria, tem crente idólatra também, que não carrega o ídolo na cabeça, mas carrega o ídolo no coração. Deus está falando com você. Para de julgar os outros, se converta e abra mão dos seus ídolos, porque somente diante de Jesus se prostrará, somente a Ele adorará, somente Ele é digno de glória. Nem o teu marido, nem o pastor, nem o profeta, nem o cantor gospel. A igreja tem que lotar independente de quem estiver pregando, porque a glória é de Deus e nós não somos idólatras. Mas naquela época existia essa idolatria. E aí eu liguei para esse médico morrendo de medo, e quando eu liguei para esse médico com medo, que ele atendeu, eu já afastei até o telefone do ouvido. Eu falei: alô, é o doutor Moacir? E ele disse isso. 82 anos ele estava na época. E eu falei: doutor Moacir, eu não sei se o senhor lembra de mim, mas eu sou Samuel Wagner, irmão do André Vitor, que o senhor tirou da barriga da dona Zilda há 20 anos atrás. Como eu nunca tive problema de autoestima, porque o gêmeo, ele já é naturalmente com um egozinho alto, porque aonde ele chega, os gêmeos. Então eu nunca tive problema de autoestima. Onde eu e meu irmão chegava, as atenções viravam pra gente. Os gêmeos, porque era gêmeo é desse jeito. Tem que ter o maior tratamento e o maior cuidado para poder não se achar e para não colocar disputa um com o outro. Enfim, pulando esse meu desabafo psicológico, quando eu liguei, achando que ele ia lembrar de mim na hora,
Ele falou assim: sei, sabe aquele sei de quem tinha feito não sei quantos mil partos na vida? O homem estava com 82 anos, era médico desde os 30, daí você avalia o tanto de parto que ele fez. Quando eu percebi que ele não tinha lembrado, eu voltei para a minha insignificância e falei: enfim, doutor, eu entendi que o senhor não lembra de mim, mas o fato é que eu e o meu irmão crescemos e hoje nós pregamos a palavra de Deus. E domingo agora eu vou estar gravando um DVD com o meu testemunho. E eu sempre começo a contar meu testemunho pelo livramento que Deus me deu no meu nascimento. E a minha mãe me contou que Deus usou o senhor para a gente nascer. E eu queria muito que o senhor estivesse lá. Independente da sua religião, eu respeito. O senhor não vai subir no púlpito. Eu só quero que o senhor esteja na primeira fileira para confirmar a história e dizer que é verdade. O senhor poderia ir? E eu afastei o telefone do ouvido com medo dele ser de outra religião e me xingar, sei lá. Só que a resposta foi a mais inesperada possível. De repente eu ouço um alto e sonoro: glória a Deus! E eu falei: peraí, doutor, esse glória a Deus é de crente? E ele: lavado e remido no sangue de Jesus, meu filho. Eu falei: peraí, o meu doutor é crente? E ele falou: peraí, você é o Samuel Wagner Cavalcante de Almeida, irmão do André Vitor Cavalcante de Almeida. Ele lembrou da história toda. A sua mãe já falou para você o milagre que foi para vocês nascerem? E eu falei: pois é, doutor, eu estava lhe contando, mas eu queria ouvir da sua boca. Ele disse: meu filho, o parto da sua mãe era para ter sido um dos mais difíceis da minha carreira. O parto da sua mãe era triplamente de alto risco, por conta da idade da paciente, da pressão alta, que era pré-eclâmpsia, certeza, e a gravidez era gemelar, não era eram 2 para nascer. Eu fui chamado, meu filho, de última hora, para minha clínica não ser processada. Quando eu corri, meu filho, o que você não sabe vai saber agora, é que antes de eu ir para a sala de cirurgia, onde a sua mãe ia ter vocês, eu fui no meu consultório orar, porque além de médico, eu já era presbítero da igreja evangélica naquela época. E eu orei ao Senhor e disse: Deus, eu sou formado em obstetrícia, mas esse parto vai além da minha capacidade. Mas se tu tiver um plano com essas crianças, usa as minhas mãos e faz esses meninos nascerem. E sabe o que aconteceu, Samuel? E eu chorando disse: o que, doutor? E ele disse: meu filho, eu ouvi a voz de Deus pela primeira e única vez até hoje. E a voz dele me disse: Moacir, meu filho, faz esse parto na paz, porque os 2 bebês que hoje vão nascer, vão crescer e serão pregadores da minha palavra. Aleluia, aleluia. E sabe que eu estou te contando isso? Para você entender que o que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. Eu não era nem para estar vivo, e estou aqui hoje pregando, com 36 anos, bem casado, pastor da Lagoinha, bonito e magro ainda, que eu emagreci esses dias. Enfim, eu estou aqui para dizer para você hoje, que não é sobre você, mas é sobre a promessa de Deus sobre a sua vida. Deus não procura os perfeitos, Deus procura os disponíveis. Deus só quer saber se você passa a glória para Ele, se a glória vai ser dele na sua vida. Deus falou: Josué, Moisés está morto. Segundo, Josué, levante-se. E eu quero rapidamente dizer isso para você: levante-se. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: levante-se. Levante-se. Se tem um negócio que não combina com crente, é essa cara de coitadinho, é essa história de ser vitimista. Ei, uma coisa é você ser vítima de algo, outra coisa é você assumir o papel de vitimista. Eu declaro sobre a sua vida que esse ano não é ano de você chorar. Esse ano não é ano de você ficar arrastando no chão diante dos homens, lamentando e colocando a culpa em todo mundo. Esse ano é ano de você falar: eu não sei quem é por mim na terra, mas eu sei quem é por mim no céu. Eu vou me levantar, e aquilo que Deus me prometeu, Ele vai cumprir. Levante-se, se posicione. Não tem como Deus te honrar sem posicionamento. A Bíblia fala em Deuteronômio 28. Eu vou ter que falar na velocidade 2 do WhatsApp, porque o meu tempo já acabou. Mas rapidamente, deixa eu terminar bem ligeiro. Escute. Deus quer que você se levante. A Bíblia fala que Elias, quando ele passou por uma crise emocional, enfim, eu não vou entrar na vida do rapaz, eu respeito muito ele é um vaso, um homem de Deus, Elias, o homem que subiu no fogo para o céu. Mas a Bíblia fala que ele passou por uma crise tão severa, depois de viver um milagre de ousadia tão poderoso, depois de vencer centenas de profetas falsos, por causa da ameaça de uma mulher. Para você ver como o homem tem medo de mulher, né, igreja? Isso não é de hoje não. A Bíblia fala que ele correu para uma caverna, e quando ele correu para uma caverna, Deus chegou e falou a coisa mais legal de se falar para um crente covarde:
Deus chegou para Elias na caverna e deu um brado para ele: Elias, que fazes aqui? Que fazes aqui, Elias? Aí ele sai na caverna todo desconfiado, tipo assim, achando que ele estava fazendo o máximo, que ele estava se escondendo para Deus. Aí ele chega e fala uma das coisas mais absurdas da Bíblia para Deus. Ele chega e fala: Senhor, tu não soube o que aconteceu? Diga misericórdia. Diga misericórdia para o nível de Elias. Senhor, está uma perseguição maior do mundo por causa dos profetas que eu derrotei. Jezabel disse que ela vai arrancar a minha cabeça, Senhor. Estava lá Elias tremendo. Aí ele vira e fala um absurdo: e eu vim me esconder, porque, Senhor, só sobrou eu de profeta. Deus olhou para a cara de Elias. Não está escrito, mas deixa eu, com o meu pequeno mundo de Bob, imaginar. Eu imagino Deus olhando para Elias e falar assim: quer dizer então que a minha obra no mundo está dependendo de ti, Elias? Elias, olha aqui para a minha cara, Elias. É sério que a minha obra na terra se tu morrer, acabou o plano de salvação da terra. Deus vira para Elias e fala algo que todo crente precisa ouvir, para ver se ele chacoalha a vida dele uma hora. Deus olhou para Elias e falou: fica tu sabendo que ainda tem 7.000 que não se prostraram diante de Baal, e do mesmo jeito que eu te levantei, eu levanto os outros 7.000. Eu te dei uma oportunidade. Como você não está bem, eu entendo. Se levanta, unge Eliseu no teu lugar, unge o rei Jeú, e se prepara, porque eu vou te guardar para mim, porque tu não está em condição mais de fazer nada não. E a Bíblia fala que Deus tirou o chamado de Elias em um momento específico, guardou ele está guardado em algum lugar do universo, e vai aparecer em algum momento. Não vou nem ficar divagando sobre as minhas teorias sobre a hora que Elias vai voltar para a terra, mas eu acho que ele é uma das duas testemunhas, enfim, já falei. E a Bíblia fala que Deus tirou Elias de cena e levantou Eliseu. Sabe por quê? Porque aquilo que você não se posicionar para tomar posse, Deus levanta outro para tomar posse. Porque você não é florzinha de Jesus. Tem crente que se sente um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Se Deus não me levantar, Deus não levanta ninguém. Se não for eu pregando, a unção não vem. Se não for eu cantando, agora não desce. Meu amigo, a igreja não depende de você, Deus não depende de você, a glória de Deus não depende de você. Quando Deus te chama, não é para preencher uma necessidade, é para te dar o privilégio de viver a oportunidade de ser usado por Deus. Então se levante, porque tem coisa que Deus quer entregar para você, e você está comendo mosca, como diz no Ceará. Você está assim. Ontem eu estava no outlet, porque um brasileiro não vir para um outlet, e não ir para outlet não existe. Essa rodada aqui não bote no Lago Meme não, viu? Que eu ia caindo. Escute, eu estava andando no outlet, procurando uma oportunidade, que com dólar 5,30 tá difícil as oportunidades, mas eu estava lá. E quando eu estava andando no outlet, eu quero declarar sobre a sua vida que isso é profético. Quem mora aqui em Orlando, levanta a mão. Quem mora aqui nos Estados Unidos, pega essa palavra. Eu passei por um quiosque de açaí, e eu vi que era de um brasileiro. Eu nem cheguei a comentar nem nada, mas pelo nome eu já vi que era o nome de brasileiro. E aí quando eu passei, o Senhor me deu uma visão. Eu cheio de sacola na mão e tendo visão, para você ver como Deus abençoa a gente e usa a gente mesmo no momento de consumo. E eu tô lá, andando no outlet. Quando eu olhei, Deus me deu uma visão. Eu estava andando sozinho nessa hora. Deus me deu uma visão com várias outras portas se abrindo. E Deus falava: fala para o meu povo domingo que chegou um tempo de abertura de portas para brasileiros nessa nação. Chegou um tempo de favor. Tem uma janela de favor aberta. E o Senhor diz para você: pega os projetos que estavam debaixo da gaveta e vai, e enfrenta, e crê, e toma posse, se levanta. Chegou um tempo de aceleração. Inclusive eu quero profetizar sobre a Lagoinha Orlando, que essa semana, enquanto eu orava por esse culto, o Senhor me dava uma visão. Eu lamento muito o pastor André não estar aqui, porque eu sei que ele tem vários compromissos no Brasil, mas aqui tem pastores e tem uma igreja para tomar posse. Essa semana o Senhor me deu uma visão com uma arena, escrito o nome da Lagoinha. E eu falei: Senhor, é sobre um evento? E o Senhor diz: não, é um novo prédio que eu estou dando para essa igreja. É uma arena. Eu vejo uma arena com uma grande arquibancada e com uma estrutura para um culto menor. É como se fosse um lugar de exposição. O mundo vai se prostrar diante da glória de Deus sobre essa igreja. Não é sobre um evento. O que Deus faz no viradão vai começar a acontecer nos cultos normais. Multidões. Essa é uma casa das nações.
Existe uma janela de favor aberta e você precisa tomar posse dela. Chegou um tempo de Deus te posicionar para o ministério. Chegou um tempo de Deus te posicionar para tudo. E eu encerro dizendo que além de você abrir mão do que passou, além de você se levantar, Deus diz para você hoje: atravesse o Jordão. Olha para a pessoa do seu lado e fala: atravesse o Jordão. Atravesse o Jordão. O que é que significa atravessar o Jordão? Jordão tem a ver com travessia, com deserto, com inimigo. Porque a Bíblia fala, tem gente que escuta uma promessa de Deus e fala: Deus falou que vai me honrar, pronto, agora é só eu deitar nessa rede e ficar louvando e esperando Deus cumprir. Diga assim para a pessoa do seu lado: sabe de nada, inocente. Quando Deus te faz uma promessa, a promessa dele é só para apontar o destino para onde ele está te levando. Mas não vai ser fácil igual você imagina, não. Pastor Samuel, pois eu recebi uma promessa da boca do profeta faz 15 anos e não se cumpre. Eu já estou duvidando. Engraçado, né? Que em vez de você duvidar do profeta, você podia fazer uma autoanálise para entender por que é que você não acessou ainda a promessa. Será que é porque Deus te esqueceu, ou é porque você não está pronto? Ou porque você não se submete ao processo? Ou porque você não enfrenta o seu deserto? Eu amo uma frase que eu encerro com ela, que diz assim. Essa frase podia ser até um versículo, mas não é. Mas se eu tivesse um livro, 3 Samuel, eu escreveria ela. Em 3 Samuel 2,4 estaria escrito que a lagarta, para virar borboleta, ela não precisa de um milagre, ela precisa de um processo. Ela já nasceu com a capacidade de ser borboleta. É ela mesma que faz com os seus fios o casulo aonde ela é transformada. E Deus diz para você hoje: o que você está precisando, às vezes não é nem de mais oração, é de mais obediência. Do deserto você não sai reprovado, ou você sai aprovado, ou você não sai.